Uma faxineira derrama café numa reunião de empresários e todos começam a rir dela chamando de incompetente. Mas o que eles não sabiam é que ela estava falando em japonês perfeito enquanto limpava o chão, e o milionário da mesa reconheceu exatamente quem era aquela voz. 6 meses de humilhações, gravações secretas e um disfarce que ninguém desconfiava. Quando ela finalmente se revelou como a herdeira bilionária que podia destruir todos os negócios dele, o silêncio na sala foi sepulcral. De onde? Você está assistindo esse vídeo? Conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal e deixa seu like para descobrir como essa vingança silenciosa mudou a vida de centenas de famílias. O sol escaldante de quinta-feira queimava o asfalto das ruas do Recife quando Maria das Dores empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor do 30º andar do Torre Business Center. O ar-condicionado gelado criava um contraste brutal com o calor sufocante da cidade lá embaixo, onde vendedores ambulantes se protegiam debaixo de guarda-sóis coloridos e executivos corriam em busca da sombra escassa. Seus chinelos de dedo faziam um ruído surdo contra o mármore frio importado da Itália, eco solitário numa manhã que prometia mais uma dose de humilhação disfarçada de trabalho honesto. O som monótono ecoava pelos corredores vazios, marcando o ritmo de uma vida que havia escolhido viver em segredo. O vestido de chitão azul, desbotado pelas muitas lavagens na lavanderia coletiva do bairro de Casa Amarela, onde fingia morar, grudava em suas costas suadas. A estampa de flores pequenas havia perdido o brilho original, e alguns pontos descosturados denunciavam o uso constante. Maria ajustou o lenço xadrez que cobria os cabelos negros sedosos, cabelos que já haviam sido penteados em salões de Tóquio e Nova York, mas que agora permaneciam presos sob o tecido barato comprado numa feira livre. Ela suspirou fundo antes de bater na porta da sala de reuniões, inalando o cheiro artificial do ambientador, caro que tentava mascarar o odor da ganância que impregnava aqueles corredores. Do outro lado da porta de vidro fosco, vozes masculinas discutiam números que representavam não apenas cifras, mas o destino de centenas de famílias que nem sabiam que suas vidas estavam sendo decididas naquela sala refrigerada. "Entre logo, mulher! O café está demorando uma eternidade!" gritou uma voz grossa e impaciente do interior da sala, o tom carregado de desprezo que se tornou trilha sonora dos últimos 6 meses da vida secreta de Maria. Maria empurrou a porta pesada de vidro fosco, sentindo o peso não apenas da porta, mas de todo o teatro que representava diariamente. A sala de reuniões principal da construtora Mendonça e Associados era um templo ao poder ostentado. Mesa de mogno maciço que poderia alimentar uma família por anos, cadeiras de couro italiano que custavam mais que o salário anual de um pescador, vista panorâmica da orla de Boa Viagem que transformava a beleza natural numa mercadoria a ser negociada. 5 homens de terno caro ignoraram sua presença enquanto ela preparava o café na bancada lateral, suas vozes ecoando discussões sobre índices de viabilidade e otimização de lucros. Para eles, Maria era apenas mais um objeto na decoração da sala, útil quando necessária, invisível quando não. Roberto Mendonça, o patriarca da construtora, gesticulava sobre mapas espalhados na mesa como um general planejando uma invasão. Aos 60 anos, carregava a arrogância de quem acreditava que dinheiro comprava qualquer coisa, inclusive dignidade alheia. Seus dedos grossos, ornados com um anel de ouro pesado que brilhava sob as luzes halógenas, traçavam linhas sobre o mapa da cidade como se estivesse redesenhando o destino de milhares de pessoas. "Olha só, pessoal", dizia ele, apontando com uma caneta Montblanc para uma área marcada em vermelho sangue. "Essa faixa da Praia do Pina vai ser uma mina de ouro de verdade. 200 famílias de pescadores vivendo em casebres, que não valem nem o terreno que ocupam. É um desperdício criminoso de uma das áreas mais valorizadas da cidade." "E o projeto de relocação que os advogados estão exigindo?" perguntou um dos sócios, um paulista de sotaque carregado e gravata italiana que não parava de olhar o relógio Rolex no pulso. "Relocação?" Roberto riu com desprezo, o som ecoando pela sala como o grasnado de um abutre. "Marcos, meu amigo,
Você ainda não entendeu como as coisas funcionam aqui no Nordeste. Vamos dar uma indenização simbólica. R$ 1.000 por família, talvez 2.000 para os mais exigentes, e pronto. Eles que se virem. O progresso não espera por jangadeiro, não. Mas e a resistência da comunidade? Insistiu outro sócio, um carioca nervoso que mastigava chiclete compulsivamente. Resistência? Roberto bufou. Que resistência? Essa gente mal sabe escrever o próprio nome. Não tem advogado, não tem dinheiro, não tem voz. Em 6 meses, todos estarão fora dali voluntariamente ou na marra. Maria serviu. O café em silêncio, mas seu coração batia descompassado como tambores de maracatu em dia de carnaval. Cada palavra que ouvia era uma punhalada na memória de sua mãe, Conceição das Dores, que havia nascido numa dessas casas simples da beira-mar, que eles tratavam como lixo descartável. As mãos dela tremiam imperceptivelmente, enquanto segurava a bandeja de prata. Não de medo, mas de uma raiva controlada que fervia por baixo da máscara de submissão que havia aperfeiçoado ao longo de 6 meses. Os homens continuavam falando como se ela fosse um móvel, uma presença tão insignificante quanto o ar-condicionado que zumbia incessantemente ao fundo. E talvez fosse exatamente isso que a machucava mais. Não as palavras cruéis dirigidas a ela, mas a naturalidade com que tratavam vidas humanas como obstáculos descartáveis em seus planos de enriquecimento. A região toda vai ser valorizada em 300%, continuava Roberto, gesticulando com entusiasmo. Shopping de luxo, hotel 5 estrelas, centro empresarial. Vamos transformar aquela praia de jangadeiros numa Monaco brasileira. E o impacto ambiental? Perguntou timidamente o sócio mais jovem, um recifense que ainda demonstrava algum constrangimento com a conversa. Impacto ambiental? Roberto soltou uma gargalhada áspera. Rapaz, peixe morto não vota. Jangada não paga imposto. A natureza se adapta. Sempre se adaptou. O que importa é o progresso econômico. Quando se inclinou para servir Roberto, Maria sentiu o cheiro caro de sua loção pós-barba misturado com o odor de charuto cubano que impregnava suas roupas. Era o cheiro da opressão disfarçada de sofisticação. Seus dedos tremeram imperceptivelmente, não de nervosismo, mas de uma indignação tão profunda que, por um momento, ameaçou quebrar sua máscara cuidadosamente construída. A xícara de porcelana fina escorregou de seus dedos como se tivesse vontade própria, derramando café quente sobre os documentos espalhados na mesa. O líquido escuro se espalhou pelos mapas da destruição planejada, manchando as marcações vermelhas que representavam vidas humanas prestes a serem apagadas. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão de mármore ecoou como um tiro na sala silenciosa. Maria caiu de joelhos imediatamente, recolhendo os cacos enquanto pedidos de desculpa sussurrados escapavam de seus lábios em português carregado de sotaque nordestino, um sotaque que havia aprendido a imitar perfeitamente durante horas de estudo com gravações de rádio local. Meu Deus, que jegue dessa mulher! Explodiu Roberto saltando da cadeira como se tivesse sido picado por uma cobra. Nem para servir um café essa gente presta. É isso que acontece quando você contrata essa ralé sem educação. As gargalhadas dos outros ecoaram pela sala como uma sinfonia cruel de preconceito e arrogância. O paulista fez piadas sobre eficiência nordestina, enquanto o carioca comentava sobre qualificação de mão de obra local. Cada risada era um chicote invisível nas costas de Maria, que mantinha a cabeça baixa, limpando metodicamente o líquido escuro que manchava os mapas do progresso. Olha só a trabalheira que deu, resmungou Roberto, pegando os documentos molhados com nojo visível. Agora vamos ter que reimprimir tudo. Secretária, venha aqui limpar essa bagunça direito. Desculpa, doutor Roberto, murmurou Maria, ainda de joelhos. Foi sem querer mesmo. Eu pago os documentos estragados. Pagar? Roberto riu com sarcasmo cruel. Com que dinheiro, mulher? Seu salário de 3 meses não dá nem para reimprimir esses mapas. É por isso que gente como você nunca sai do lugar. Não tem responsabilidade nem competência. Mas em seus olhos amendoados, que permaneciam fixos no chão gelado de mármore, brilhava algo que nenhum deles percebeu. A determinação férrea de uma mulher
com um propósito muito maior do que aparentava. Era a mesma determinação que havia construído um império tecnológico no Japão, a mesma força que atravessou oceanos em busca de justiça. Maria continuou limpando em silêncio, mas mentalmente já estava gravando cada palavra, cada gesto de desprezo, cada demonstração de como aqueles homens viam seus compatriotas. Eram evidências que se somariam às centenas de horas de gravações que já possuía, um arquivo completo de preconceito, ganância e desrespeito que seria usado no momento certo. "Termina logo isso aí e sai da nossa frente", ordenou Roberto, ajustando a gravata italiana com impaciência. "E da próxima vez, manda a empresa terceirizada mandar alguém que saiba trabalhar direito." "Sim, senhor", respondeu Maria, levantando-se lentamente e recolhendo os cacos restantes. "Mil perdões pelo inconveniente." Quando saiu da sala, carregando a bandeja com os destroços da porcelana cara, Maria permitiu-se um pequeno sorriso. Roberto Mendonça não fazia ideia de que havia acabado de humilhar a única pessoa no mundo que poderia salvar ou destruir completamente seu império, construído sobre o sofrimento alheio. O elevador desceu lentamente pelos 30 andares, e a cada piso que passava, Maria sentia crescer dentro dela não a sede de vingança, mas algo muito mais poderoso, a certeza absoluta de que estava no caminho certo para honrar a memória de sua mãe e proteger o povo que ela tanto amava. 3 horas depois, no banheiro feminino do 15º andar, um refúgio silencioso onde poderia baixar a guarda por alguns minutos preciosos, Maria olhava seu reflexo no espelho de cristal importado. As luzes fluorescentes criavam sombras suaves em seu rosto, revelando traços que ela havia aprendido a disfarçar com maquiagem barata e expressões estudadas. Lentamente, como quem desfaz um feitiço cuidadosamente tecido, retirou o lenço xadrez da cabeça, deixando cair uma cascata de cabelos negros sedosos que contrastavam dramaticamente com a simplicidade do vestido de chitão desbotado. Seus olhos amendoados, herança genética que misturava a delicadeza oriental de seu pai com o fogo nordestino de sua mãe, carregavam histórias de 2 mundos completamente distintos, mas que se encontravam harmoniosamente em seu coração dividido. No espelho, ela via não apenas seu próprio reflexo, mas os fantasmas queridos de seus pais. Os olhos puxados lembravam Kendi em seus momentos de concentração profunda, quando resolvia problemas complexos de engenharia com a paciência milenar de sua cultura. O formato do rosto e a expressão determinada eram pura Conceição, a mulher que havia enfrentado preconceitos, vencido barreiras e conquistado um coração japonês, com sua sabedoria instintiva sobre sustentabilidade e respeito à natureza. A história do encontro de seus pais havia se tornado uma lenda pessoal que Maria guardava como um tesouro. Kendi Nakamura havia chegado ao Brasil em 1995, um jovem empresário de 32 anos, enviado pela família para uma conferência internacional sobre sustentabilidade urbana no Centro de Convenções de Olinda. Era sua primeira viagem ao exterior, e ele chegou ao Recife carregando todos os preconceitos orientais sobre o terceiro mundo brasileiro. Conceição das Dores, então com 24 anos, trabalhava como guia turística especializada em turismo ecológico. Havia estudado biologia marinha na Universidade Federal de Pernambuco através de uma bolsa conseguida com muito esforço, mas mantinha suas raízes firmemente plantadas na cultura popular de Olinda, onde nasceu e cresceu vendo seu avô consertar jangadas na beira da praia. O primeiro encontro aconteceu quando Kendi, perdido nas ruas, de pedra irregular de Olinda, tentava encontrar o caminho para a conferência, usando um mapa em inglês completamente inútil para navegar pelos becos coloniais da cidade histórica. Maria nasceu em Tóquio, 2 anos depois, numa maternidade de luxo que contrastava dramaticamente com as condições simples em que sua mãe havia nascido. Mas Conceição fez questão de que a filha conhecesse suas 2 heranças desde cedo. Todos os verões da infância foram passados no Brasil, correndo pelas praias de Boa, viagem de manhã cedo, quando os pescadores voltavam com as redes cheias,
ouvindo as histórias dos homens do mar que falavam de peixes como se fossem pessoas queridas, aprendendo que o oceano não pertence a ninguém, mas sustenta a todos que o respeitam. Conceição ensinava a filha a fazer castelos de areia, enquanto explicava a importância dos manguezais, a contar conchinhas na beira-mar enquanto falava sobre o equilíbrio ecológico, a reconhecer as estrelas nordestinas enquanto contava lendas de pescadores que navegavam usando apenas a sabedoria ancestral transmitida de pai para filho. Minha filha, dizia Conceição durante essas noites mágicas na praia, você vai crescer em 2 mundos diferentes. O mundo do seu pai é cheio de tecnologia e eficiência. O meu mundo é cheio de tradição e sabedoria natural. Mas quando você for grande, vai descobrir que os 2 mundos podem trabalhar juntos para criar algo mais bonito que qualquer um deles sozinho. Eram palavras proféticas que Maria só compreenderia completamente décadas depois, quando se viu vestida de faxineira numa sala de reuniões, planejando uma revolução silenciosa. Quando Conceição morreu de câncer de mama aos 37 anos, Maria tinha apenas 12 anos e sentia como se metade de sua alma tivesse sido arrancada. Kendi, devastado pela perda da única mulher que havia conseguido despertar sua humanidade por trás da máscara empresarial, mergulhou no trabalho como forma de escapar da dor. A Nakamura Technologies se expandiu rapidamente, tornando-se uma das maiores empresas de tecnologia sustentável do mundo. Mas Kendi se tornara um homem emocionalmente distante, incapaz de expressar afeto. Maria cresceu entre internatos suíços caros e executivos em gravatas impecáveis, aprendendo 5 idiomas e dominando conceitos financeiros complexos antes dos 15 anos. Estudou em Harvard, especializou-se em administração internacional, estagiou em empresas multinacionais, mas nunca, nem por um dia sequer, esqueceu o cheiro de sal na pele, o som das ondas quebrando na praia de Boa Viagem, as canções de sua mãe nas noites de lua cheia, quando elas sentavam na varanda da casa simples da vó Cícera em Olinda. Agora, aos 28 anos, formada magna cum laude em administração de empresas por Harvard e fluente em japonês, inglês, português, espanhol e mandarim, Maria havia escolhido voltar ao Brasil não como a herdeira da 2ª maior empresa de tecnologia sustentável do mundo, mas como uma investigadora disfarçada numa missão que ninguém, nem mesmo seu pai, compreendia completamente. A descoberta que a trouxe de volta aconteceu 8 meses atrás, durante uma reunião de diretoria da Nakamura Technologies, em Tóquio. Maria estava revisando os relatórios trimestrais de investimentos quando notou uma transferência significativa para uma empresa brasileira chamada Construtora Mendonça em Associados. O valor era considerável mesmo para os padrões da Nakamura, 50 milhões de dólares destinados a um projeto de desenvolvimento urbano sustentável na cidade do Recife. Intrigada, Maria decidiu investigar pessoalmente. O que descobriu a deixou nauseada. Roberto Mendonça estava usando o dinheiro da família Nakamura, dinheiro ganho com tecnologia verde e projetos socialmente responsáveis, para financiar exatamente o tipo de desenvolvimento predatório que sua mãe havia combatido a vida toda. Pior ainda, Kendi não fazia ideia. Para ele, era apenas mais um investimento imobiliário com retorno financeiro garantido e alegações de sustentabilidade que não foram verificadas adequadamente pela equipe de due diligence da empresa. Maria passou 3 semanas investigando Roberto Mendonça à distância, usando detetives particulares e relatórios públicos. O que encontrou foi um histórico assustador. 15 projetos anteriores que haviam deslocado comunidades tradicionais, 7 processos por danos ambientais, 3 investigações por suborno a funcionários públicos. E agora ele planejava usar o dinheiro de sua família para seu projeto mais ambicioso e destrutivo. Foi então que Maria tomou a decisão que mudaria sua vida. Ela não iria simplesmente cancelar o investimento ou confrontar Roberto diretamente. Ela iria investigá-lo pessoalmente, documentar todas as irregularidades e usar as evidências para não apenas impedir a destruição da comunidade pesqueira, mas transformar o projeto numa demonstração de como desenvolvimento e tradição poderiam coexistir harmoniosamente.
Maria decidiu que precisava ver com os próprios olhos antes de agir. Criou meticulosamente a identidade de Maria das Dores, usando o nome de sua mãe como forma de mantê-la presente na missão. Conseguiu documentos falsos através de contatos discretos, estudou sotaque nordestino, ouvindo horas de gravações de rádio local, comprou roupas simples em feiras populares e praticou gestos e expressões até conseguir se transformar completamente. O emprego de faxineira na Torre Business Center foi conseguido através de uma agência terceirizada, depois de Maria subornar discretamente o gerente de recursos humanos para garantir que fosse designada especificamente para o 30º andar, onde funcionava a construtora Mendonça. Durante 6 meses, ela havia se levantado às 5 da manhã, pegado 2 ônibus até o centro da cidade, vestido o uniforme de chitão barato e interpretado o papel de uma mulher invisível. 6 meses ouvindo, gravando, documentando cada conversa, cada decisão, cada demonstração de desprezo pela dignidade humana. Cada dia de humilhação era combustível para sua determinação. Cada risada desdenhosa dos executivos era mais uma prova de que estava no caminho certo. Cada insulto dirigido a gente como ela se transformava em evidência que seria usada para proteger as famílias que Roberto queria expulsar. Mas a motivação mais profunda havia nascido numa tarde chuvosa de agosto, quando Maria visitou o túmulo de sua mãe no cemitério de Santo Amaro, em Olinda. Ajoelhada na terra molhada, limpando as folhas que cobriam a lápide simples onde estava escrito apenas Conceição das Dores, mulher de fé e luta, ela havia feito uma promessa que ecoava em sua mente todos os dias desde então. Mamãe, sussurrou ela, colocando flores amarelas, as favoritas de Conceição sobre o túmulo. Eles vão aprender que respeito não se compra, se ensina. E eu vou ensinar da única forma que essa gente entende, mostrando que subestimaram completamente a força do povo que tentam destruir. A promessa havia sido selada com lágrimas que misturavam dor, saudade e uma determinação absoluta de honrar a memória de uma mulher que havia dedicado a vida a provar que sabedoria não vem de diplomas caros, mas de amor genuíno pela terra e pelas pessoas que a habitam. Na manhã seguinte, Maria chegou ao Torre Business Center mais cedo que o habitual. O sol ainda não havia nascido completamente, e a cidade despertava lentamente com o movimento dos primeiros ônibus e o pregão distante dos vendedores que montavam suas barracas nas calçadas próximas. Seu Francisco, o porteiro noturno que estava terminando seu turno, sempre a cumprimentava com um sorriso caloroso que contrastava com a frieza do ambiente empresarial. Era um homem de 60 e poucos anos, magro como uma vara de pescar, com mãos calejadas que contavam décadas de trabalho honesto e olhos que brilhavam com a sabedoria simples de quem havia vivido muito e aprendido a encontrar alegria nas pequenas coisas. Bom dia, menina. Hoje você tá diferente, hein? Disse ele, guardando o jornal que estava lendo numa gaveta atrás do balcão de mármore. Como assim, seu Chico? Perguntou Maria, curiosa. Depois de meses convivendo diariamente, havia desenvolvido um carinho genuíno pelo velho porteiro. Sei lá, tem um brilho no olho que não tinha ontem. Parece que tá tramando alguma coisa boa, riu ele, com a percepção aguçada de quem havia passado a vida observando pessoas. Maria sorriu, surpresa com a capacidade de observação dele. O senhor é muito observador, seu Chico. Ah, menina, quando a gente trabalha de porteiro a vida toda, aprende a ler as pessoas que nem jornal, e você sempre foi diferente das outras faxineiras que passaram por aqui. Diferente como? Não sei bem explicar, mas parece que tá aqui de passagem, sabe? Como se tivesse algum destino maior esperando. As palavras de Francisco tocaram Maria mais profundamente do que ele podia imaginar. Havia uma sabedoria intuitiva naquele homem simples que os executivos do 30º andar jamais possuiriam. Seu Chico, o senhor conhece o pessoal lá da Praia do Pina? Perguntou ela, fingindo casualidade, enquanto ajustava o lenço na cabeça. Oxe, claro! Nasci e me criei lá, menina. Pesquei desde os 12 anos até os 40, quando as costas não aguentaram mais, e tive que procurar outro trabalho. Por que a pergunta? Só curiosidade mesmo, respondeu Maria, mas o coração acelerou. Francisco não era apenas um observador casual.
Ele fazia parte exatamente da comunidade que Roberto queria expulsar. Seu Chico, como é que tá lá na praia? As famílias, as casas? Ah, minha filha, tá todo mundo preocupado. Apareceram uns homens de terno oferecendo dinheiro para as famílias saírem. Pouco dinheiro, viu? Mal dá para comprar um barraco na periferia. E tem uns advogados também, mexendo com papéis, falando de não sei que projeto. O sangue de Maria gelou. Que tipo de projeto? Dizem que vão construir um shopping gigante. Vai ficar muito bonito, segundo eles. Mas bonito para quem, né? Pra gente que morou a vida toda lá e vai ter que ir embora. Maria sentiu a urgência apertar seu peito. O cronograma estava se acelerando mais rápido do que imaginara. E o pessoal? Tá pensando em aceitar? Alguns estão considerando, principalmente os mais velhos que estão com medo de ficar sem nada. Mas a maioria não quer sair. Dona Severina, você conhece ela? Tá organizando reuniões tentando convencer todo mundo a resistir. Dona Severina é a matriarca da comunidade, sabe? Viúva do Antônio Grande, que foi um dos pescadores mais respeitados da região. Ela que tá puxando a resistência. Mulher corajosa que nem um jangadeiro enfrentando tempestade. Maria guardou mentalmente o nome. Dona Severina seria sua primeira aliada na comunidade. Mas não era curiosidade. Maria havia decidido que precisava conhecer pessoalmente as famílias que estavam na mira da construtora. Não bastava ter as gravações. Precisava entender as histórias, os rostos, os sonhos que estavam prestes a ser destroçados. No 30º andar, a rotina seguia imutável como um ritual macabro de ganância. Roberto chegou de mau humor, gritando com a secretária sobre papéis amassados com café e exigindo que aquela jegue da limpeza fosse demitida imediatamente. Doutor Roberto tentou mediar a secretária, uma mulher de meia idade claramente desconfortável com os excessos do chefe. A empresa terceirizada vai cobrar uma multa se demitirmos a funcionária sem justa causa comprovada. Justa causa, Roberto bufou. A mulher destruiu documentos importantes. Isso não é justa causa? Tecnicamente foi um acidente. Acidente uma ova. Gente desse nível sempre arruma um jeito de sabotar o trabalho dos outros. É inveja, pura inveja de quem conseguiu subir na vida. Maria limpava as janelas da sala ao lado quando ouviu Roberto ao telefone com alguém importante. Sua voz havia mudado, saído do tom agressivo para um sussurro conspiratório que fez os pelos do braço de Maria se arrepiarem. Escuta aqui, Dr. Firmino. Preciso que o projeto seja aprovado na Câmara até o fim do mês, sem mais delongas. Não importa quanto custe, você me entendeu? Pausa. Como assim? Resistência da comunidade. Doutor, essa gente nem sabe ler direito. Como vão organizar resistência? Pausa mais longa. Tem advogado metendo o bedelho? Que advogado? Quem contratou advogado para essa ralé? A voz de Roberto estava ficando mais alta, mais nervosa. Doutor Firmino, estou pagando muito bem pelos seus serviços, justamente para evitar esse tipo de complicação. E quero a reintegração de posse, autorizada para a primeira quinzena de dezembro, no máximo. Se precisar usar a polícia militar, use, mas quero essa área limpa antes do Natal. Dezembro estava a apenas 6 semanas. Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Era muito menos tempo do que imaginava. E outra coisa, continuou Roberto, quero saber quem anda passando informações para esses advogados ambientalistas. Alguém tem acesso às nossas conversas, aos nossos planos? Tem gente infiltrada, tenho certeza. Maria quase derrubou o borrifador de vidros que segurava. Roberto estava perigosamente perto da verdade. Quando Roberto desligou, ela bateu na porta. Que é agora? Desculpa incomodar, Dr. Roberto. É que... Bem, Maria fingiu hesitar, interpretando perfeitamente a funcionária invisível. Soube que o senhor está construindo umas casas novas por aí. Será que teria uma oportunidade para... Minha família? Roberto riu com desprezo. Mulher, você acha que casa da minha construtora é pra gente como você? As menores custam $500.000. Você levaria 100 anos juntando seu salário para comprar um banheiro dos meus apartamentos. Ah, sim, senhor. Desculpa a ousadia. Maria saiu da sala com os punhos cerrados. Não pela humilhação. Isso fazia parte do disfarce, mas pela confirmação de que Roberto Mendonça via seres humanos
como números descartáveis em suas planilhas de lucro. Naquela tarde, ao invés de voltar para casa, Maria pegou um ônibus para a Praia do Pina. A Praia do Pina, ao entardecer, era um espetáculo de beleza simples que contrastava violentamente com a frieza dos escritórios do Torre Business Center. O sol dourado pintava o céu de tons alaranjados que se refletiam nas águas calmas, onde jangadas coloridas balançavam suavemente como berços embalados pela maré. Crianças corriam descalças pela areia úmida, suas risadas misturando-se com o som eterno das ondas, enquanto mulheres estendiam roupas coloridas nos varais que conectavam as casas simples como bandeirinhas de festa junina. O cheiro de peixe grelhado na brasa misturava-se com a brisa marinha carregada de sal, criando uma sinfonia de aromas que despertou memórias adormecidas em Maria. Memórias dos verões de sua infância, quando corria por uma praia muito parecida em Olinda, ouvindo as mesmas canções que agora chegavam aos seus ouvidos, vindas das casas abertas. Cada residência contava uma história, silenciosa através de suas cores vibrantes, azul turquesa como o mar em dia de bonança, amarelo canário como o sol do meio-dia, verde esperança como os manguezais próximos que sustentavam o ecossistema local. Não havia cercas ou muros. As famílias viviam numa confiança mútua construída ao longo de gerações, onde vizinhos eram irmãos de alma e crianças eram cuidadas por toda a comunidade. Dona Severina, de 67 anos, mas com a vitalidade de quem encontrou o segredo da felicidade na simplicidade, organizava meticulosamente as redes de pesca do marido na varanda de sua casa cor-de-rosa. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho honesto, moviam-se com a precisão de uma artesã, enquanto verificava cada nó, cada emenda, cada fio que poderia significar a diferença entre uma pescaria farta e uma volta com as mãos vazias. Quando notou Maria se aproximando com passos hesitantes, Dona Severina levantou o rosto enrugado pelo sol e pelo sorriso constante, oferecendo o tipo de acolhimento caloroso que havia se tornado raro no mundo moderno. «Boa tarde, senhora», disse Maria, sentindo uma timidez genuína diante da majestade simples daquela mulher. «Boa tarde, minha filha. Não te conheço, não. É nova por aqui?» perguntou Dona Severina, colocando as redes de lado e oferecendo toda a sua atenção à visitante, como se fosse a coisa mais natural do mundo parar tudo para receber uma estranha. «Sou da cidade, mas minha mãe era daqui de perto, de Olinda», respondeu Maria, sentindo pela primeira vez em meses que podia falar a verdade, pelo menos uma parte dela. «Ah, então é quase da família. Olinda é nossa irmã do coração. Como era o nome dela?» «Conceição das Dores». O efeito dessas palavras foi instantâneo e mágico. O rosto de Dona Severina se iluminou, como se alguém tivesse acendido uma lamparina em seus olhos, e suas mãos se ergueram para o céu numa exclamação de alegria pura. «Não! A Conceição que virou guia turística, a que casou com aquele japonês bonito e foi morar no fim do mundo». Maria sentiu o coração acelerar e os olhos se encherem de lágrimas que não conseguiu conter. «A senhora conheceu minha mãe?» «Oxe, menina, Conceição era prima em segundo grau da minha melhor amiga, a Raimunda. Uma menina linda como o dia, inteligente que só vendo. Sempre dizia que ia conhecer o mundo, mas nunca esqueceu a origem, não. Mandava cartão todo Natal, sabe? E você é igualzinha a ela. Mesmos olhos, mesmo jeito de sorrir». Dona Severina se levantou da cadeira de palha e abraçou Maria, com o carinho de uma avó reencontrando a neta perdida. Nos olhos da mulher simples brilhava uma ternura que Maria não via há anos, a ternura de quem amou e foi amada genuinamente a vida toda. Era como se sua mãe estivesse viva novamente naquela conversa simples na beira-mar, falando através da memória carinhosa de quem havia guardado seu nome no coração. «Dona Severina, a senhora pode me contar sobre como é a vida aqui?» perguntou Maria, enxugando os olhos com o dorso da mão. «Oh, menina, aqui é o paraíso dos pobres», disse Dona Severina, gesticulando para abranger toda a comunidade ao redor. «Não temos muito dinheiro no bolso, mas temos o mar que nos sustenta, temos paz que não se compra, temos uns aos outros que é a maior riqueza do mundo.
Meu Antônio pesca desde os 12 anos, aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô dele. A tradição passa de geração para geração como uma herança sagrada. Maria olhou ao redor com olhos novos, enxergando além da simplicidade aparente. As casas eram pequenas, mas cada uma contava uma história de amor e dedicação. Jardins minúsculos cultivados com carinho infinito produziam temperos que perfumavam as refeições familiares. Barcos pintados à mão, com cores vibrantes, não eram apenas instrumentos de trabalho, mas obras de arte criadas com orgulho por pescadores que encontravam beleza mesmo na funcionalidade. Crianças que brincavam livres e seguras nas ruas de terra batida cresciam sabendo que toda a comunidade as protegia e educava. E é verdade. Que pode ter mudança por aqui? Perguntou Maria, fingindo inocência, mas sentindo o coração apertar com a resposta que sabia que viria. O sorriso caloroso de Dona Severina murchou como flor atingida pelo vento forte. Suas mãos, antes relaxadas, se crisparam sobre o avental de chita. Ah, minha filha, tão dizendo que vem aí uns homens de gravata querendo comprar tudo, oferecendo uma miséria e falando que é pro nosso bem. Mas que bem pode ser tirar a gente da terra onde nascemos, onde nossos avós estão enterrados, onde nossos netos dão os primeiros passos. A senhora não pensaria em vender? Vender o quê? Isso aqui não tem preço, menina. É mais que casa, é raiz, é identidade. Onde eu vou com 67 anos? Como é que meu Antônio vai pescar longe do mar? Maria permaneceu na praia até o sol se pôr completamente. Cada conversa, cada sorriso, cada história que ouvia era mais uma certeza de que estava no caminho certo. Quando voltou para casa, ligou para Tóquio. Eram 4 da madrugada no Mindozi, Brasil, quando Maria discou o número do escritório de seu pai em Tóquio. Kenji Nakamura estava terminando mais um dia de trabalho de 14 horas. Papai. Maria-chan, que surpresa. Como você está? Estou bem. Papai, preciso conversar com o senhor sobre os investimentos da empresa no Brasil. No Brasil? Kenji pausou. Temos diversos projetos lá. Qual especificamente? A construtora Mendonça em Associados. O senhor lembra? Ah, sim. Roberto Mendonça. Um projeto de desenvolvimento urbano em Recife. Por que o interesse? Maria respirou fundo. Era hora de plantar as primeiras sementes da verdade. Papai, o senhor se lembra das histórias que a mamãe contava sobre a terra dela? Claro que sim. Conceição falava das tradições pesqueiras, da importância das comunidades costeiras. E se eu dissesse que esse projeto do Mendonça vai destruir exatamente esse tipo de comunidade? O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Maria, onde você quer chegar? Papai, estou no Brasil há 6 meses. Vim investigar alguns investimentos da empresa. Você veio ao Brasil sem me avisar? Precisava ver com meus próprios olhos, e o que vi me deixou muito preocupada. Kenji suspirou. Conhecia a filha bem demais para saber que quando ela tomava uma decisão, não havia força no mundo que a fizesse mudar de ideia. O que você descobriu, Maria? Que estamos financiando a destruição de tudo que a mamãe amava. Que nosso dinheiro está sendo usado para expulsar famílias de pescadores que vivem há gerações numa área que será transformada em mais um shopping de luxo. Maria, investimentos imobiliários são... Papai, Maria interrompeu. A mamãe me ensinou que sustentabilidade não é só sobre tecnologia. É sobre pessoas, comunidades, tradições. O senhor ensinou sua empresa toda a respeitar isso no Japão. Por que deveria ser diferente no Brasil? Kenji ficou em silêncio. Maria continuou. Eu tenho uma proposta. Mas antes, preciso que o senhor confie em mim. Sempre. Confiei, filha. Então me dê 2 meses. 2 meses para mostrar uma alternativa que pode transformar este projeto na realização dos sonhos da mamãe. Maria, por favor, papai, pela memória da mamãe. Kenji fechou os olhos. Conceição havia sido a única pessoa capaz de despertar seu lado sonhador, de fazê-lo ver além de planilhas e lucros. 2 meses, Maria, mas quero relatórios semanais. Obrigada, papai. Quando desligou, Maria sabia que havia ganhado tempo, mas também sabia que agora a pressão havia dobrado. Segunda-feira chegou com chuva torrencial. Maria observou da janela do 30º andar como a água lavava as ruas da cidade, pensando em como seria perfeito
se pudesse lavar também a ganância de alguns corações. Roberto estava particularmente agressivo. Havia recebido uma ligação de Tóquio questionando alguns aspectos do projeto, e sua paranoia crescia a cada hora. "Quero relatórios completos de tudo que está acontecendo nesta obra", gritava ao telefone. "E descubram quem anda fazendo perguntas sobre nossos métodos." Maria limpava a mesa de reuniões quando ele bateu o punho com força, fazendo-a se assustar genuinamente. "E você? Cuidado com essas orelhas compridas. Funcionário que escuta demais pode perder o emprego muito rápido." "Sim, senhor. Desculpa, doutor." Mas Roberto estava enganado se pensava que Maria se intimidaria. Naquela tarde, ela tinha um encontro marcado que poderia mudar tudo. Dr. Antônio Silveira era um dos advogados mais respeitados do Recife na área de direito ambiental, mas também carregava uma história pessoal que o conectava profundamente com o caso da Praia do Pina. Filho de Joaquim Silveira, um pescador que havia lutado a vida inteira contra especuladores imobiliários, Antônio havia crescido vendo o pai perder batalha após batalha contra empresários sem escrúpulos que queriam transformar tradição em lucro. Aos 45 anos, com cabelos grisalhos prematuros, causados por noites em claro estudando formas de proteger comunidades vulneráveis, Dr. Antônio havia escolhido o direito ambiental não por acaso, mas por vingança. Uma vingança santa contra todos que tentavam repetir com outras famílias o que haviam feito com a sua. "Senhora Maria, seus documentos são impressionantes", disse ele, analisando meticulosamente as gravações e fotografias que ela havia coletado durante 6 meses de investigação silenciosa. Suas mãos, acostumadas a folhear processos complexos, tremiam ligeiramente enquanto ouvia os áudios de Roberto, planejando a limpeza da área. "Mas preciso entender qual é exatamente seu interesse neste caso, porque o que temos aqui vale milhões em indenizações." "Doutor, se eu disser que sou apenas uma pessoa que quer justiça, o senhor acreditaria?" perguntou Maria, observando como os olhos do advogado brilhavam com uma mistura de esperança e ceticismo. "Acreditaria, mas ficaria curioso sobre de onde vêm os recursos para bancar uma investigação tão detalhada e profissional. Estes equipamentos de gravação custam mais que o salário anual da maioria das pessoas que procuram meus serviços." Maria sorriu, reconhecendo a perspicácia do homem. "Digamos que tenho amigos interessados em sustentabilidade. E esses amigos têm nome?" "Tem, mas prefiro apresentá-los no momento certo." Dr. Antônio a estudou com atenção crescente, suas décadas de experiência jurídica aguçando sua capacidade de ler pessoas. Havia algo naquela mulher que definitivamente não se encaixava com a aparência simples, a postura ereta mesmo quando tentava parecer submissa, o vocabulário sofisticado que ela ocasionalmente deixava escapar, a forma metódica como analisava documentos legais como se tivesse formação superior. "Senhora Maria, por acaso a senhora tem formação em direito ou administração?" "Tenho experiência prática", respondeu ela evasiva. "Experiência prática suficiente para saber que o que temos aqui é suficiente para embargar a obra, processar a construtora por danos morais às famílias e, possivelmente, enviar Roberto Mendonça para a cadeia por suborno e corrupção?" "Sim, mas não vim aqui para destruir ninguém, doutor. Vim buscar uma solução." "Uma solução?" Dr. Antônio se inclinou na cadeira, intrigado. Em 20 anos de carreira, raramente encontrava pessoas que preferiam construir a destruir. "E se eu dissesse que conheço investidores que estariam dispostos a transformar este projeto num modelo de desenvolvimento sustentável, mantendo as famílias na terra e criando um empreendimento que seria exemplo mundial?" Os olhos de Dr. Antônio se iluminaram. "Eu diria que a senhora está falando exatamente a minha língua. Quando podemos conhecer esses investidores?" "Muito em breve, doutor. Muito em breve." Maria passou a semana seguinte dividida entre duas realidades. Durante o dia, era a faxineira invisível que ouvia Roberto e os sócios planejarem a Operação Limpeza da Praia do Pina. À noite, trabalhava incansavelmente num projeto que poderia revolucionar o conceito de desenvolvimento urbano sustentável no Brasil. Na Nakamura Technologies, Kendi havia reunido sua equipe de arquitetos e urbanistas mais renomados
para desenvolver algo extraordinário. Uma proposta de ecovila que integraria a tradição pesqueira com tecnologia sustentável. Quero casas que flutuem com as marés, mas permaneçam seguras, explicava Maria por videoconferência durante a madrugada. Energia solar integrada, sistema de purificação de água do mar, hortas comunitárias em terraços, mas tudo respeitando a arquitetura tradicional. É possível, Maria-san, respondeu o chefe da equipe de design, mas será um projeto piloto caro. Papai, qual seria o investimento total? Aproximadamente 3 vezes o que já investimos com Mendonça, respondeu Kenji. Mas o retorno não seria apenas financeiro. Seria um legado. Seria a realização de um sonho que começou com a mamãe. Na quinta-feira, Maria recebeu 2 notícias importantes. A primeira, boa. Dr. Antônio havia conseguido uma liminar temporária suspendendo a reintegração de posse até que fosse feita uma análise ambiental completa da área. A segunda, preocupante, Roberto havia descoberto que alguém estava mexendo nos vespeiros dele. Tem gente infiltrada, gritava ele na sala de reuniões. Alguém anda passando informações para esses advogados ambientalistas. Como você pode ter certeza? Perguntou um dos sócios. Porque a liminar cita conversas específicas que só poderiam ser conhecidas por quem estava nesta sala. Maria, que organizava arquivos no armário ao lado, sentiu o coração acelerar. Roberto estava perto demais da verdade. Quero investigar todo mundo que tem acesso a este andar. Segurança, limpeza, manutenção, todos. Isso pode gerar problemas trabalhistas, Roberto. Problemas trabalhistas eu resolvo depois. Primeiro preciso descobrir quem é o rato. Maria sabia que seu tempo estava se esgotando. Era hora de acelerar o plano. Naquela noite, ela ligou para Dr. Antônio. Doutor, acho que chegou a hora de apresentar meus amigos investidores. Pode organizar uma reunião para amanhã? Tão rápido assim? A situação está ficando complicada. É melhor agirmos antes que seja tarde demais. A sexta-feira amanheceu tensa. Roberto havia contratado uma empresa de segurança particular para investigar possíveis vazamentos na empresa. Câmeras discretas foram instaladas e todos os funcionários terceirizados estavam sendo observados. Maria sabia que não tinha muito tempo. Durante o intervalo do almoço, encontrou-se com o Dr. Antônio em seu escritório. Doutor, preciso fazer uma confissão antes da reunião de hoje à tarde. Estou ouvindo. Meu nome não é exatamente Maria das Dores. É Maria Nakamura das Dores. Dr. Antônio arqueou as sobrancelhas. Nakamura, como a empresa japonesa. Exatamente como a empresa japonesa. Meu pai é Kenji Nakamura. O Kenji Nakamura? O mesmo que está financiando Roberto Mendonça, sim. Dr. Antônio ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. Senhora Maria, ou devo dizer senhora Nakamura, isso muda completamente o cenário. Muda para melhor, doutor, porque agora podemos oferecer uma alternativa real. Às 15h, Dr. Antônio havia organizado uma reunião com líderes da comunidade da Praia do Pina. Dona Severina estava lá, junto com Antônio, seu marido, mais 10 representantes das famílias e o pároco local. Pessoal, começou o Dr. Antônio, quero apresentar a vocês a senhora Maria, que tem uma proposta muito interessante. Maria entrou na sala simples da Associação de Pescadores. Havia trocado o uniforme de faxineira por uma roupa social discreta, mas ainda carregava no rosto a humildade que aprendera com a mãe. Dona Severina, disse ela sorrindo, a senhora se lembra de mim? Claro, minha filha, a filha da Conceição. Pois bem, eu não vim aqui apenas para conhecê-los. Vim com uma proposta que pode salvar suas casas e ainda criar oportunidades para toda a comunidade. Que tipo de proposta? Perguntou Antônio, o pescador. Uma proposta que vem da empresa do meu pai, uma empresa que quer fazer diferente. Maria explicou o projeto da Ecovila. Casas reformadas com tecnologia sustentável, escola de pesca moderna para os jovens, centro de turismo ecológico, cooperativa para a venda direta do pescado. E não precisaríamos sair daqui? Perguntou Dona Severina. Não só não precisariam sair, como suas casas se valorizariam e vocês teriam novas fontes de renda sem perder as tradições. E cadê a pegadinha? Questionou um dos pescadores mais jovens. Maria sorriu. A pegadinha
é que vocês teriam que aceitar que suas vidas ficarão melhores. O padre Joaquim, que conhecia bem sua comunidade, fez a pergunta-chave. Minha filha, isso parece bom demais para ser verdade. Qual é o interesse real da sua família? Padre, minha mãe nasceu numa comunidade como esta. Ela sempre sonhou em ver tradição e progresso caminhando juntos. Este projeto seria a realização do sonho dela. Mas enquanto Maria plantava sementes de esperança na Praia do Pina, Roberto apertava o cerco no Torre Business Center. Roberto Mendonça estava ficando paranoico. A empresa de segurança havia descoberto que as gravações secretas existiam, mas ainda não identificaram quem era o responsável. Ele decidiu tomar uma medida drástica. Quero todos os funcionários terceirizados do 30º andar na sala de reuniões. Agora eram apenas 5. Maria, mais 2 da limpeza, 1 da manutenção e 1 da copa. Todos pareciam assustados, exceto Maria, que mantinha sua máscara de submissão. Alguém aqui dentro está vendendo informações, disse Roberto, caminhando como um predador diante das suas presas. E eu vou descobrir quem é. Ele parou diante de Maria. Você, há quanto tempo trabalhas aqui? 6 meses, doutor. 6 meses. Roberto repetiu pensativo. Exatamente quando começaram os problemas. Não entendo, doutor. Não entende ou não quer entender? Roberto se aproximou mais. Sabe de uma coisa? Você me parece diferente das outras. Fala melhor, se comporta melhor. Maria sentiu o coração disparar, mas manteve a calma. Minha mãe sempre dizia que educação não ocupa lugar, doutor. Sua mãe, né? E onde sua mãe aprendeu tanta educação? Era muito inteligente, doutor. Lia muito. Roberto a estudou com desconfiança crescente. Havia algo que não se encaixava, mas não conseguia identificar o quê. Está todo mundo dispensado, exceto você, disse, apontando para Maria. Quando ficaram sozinhos, Roberto fechou a porta. Vou fazer umas perguntas e quero respostas honestas. Sim, senhor. Primeiro, você já teve acesso a documentos desta empresa? Só para limpar quando caem no chão, doutor. Segundo, você conhece alguém que trabalha com direito ambiental? Não, senhor. Só conheço gente simples como eu. Terceiro, você sabe que espionagem empresarial é crime? Sei não, doutor. Nunca estudei essas coisas. Roberto deu a volta na mesa, observando cada microexpressão de Maria. Sabe de uma coisa? Vou fazer um teste. Ele pegou um documento em inglês sobre fluxo de caixa e colocou na frente dela. Leia isso para mim. Maria fingiu dificuldade. Desculpa, doutor, mas eu não sei ler direito em inglês, não. Nem uma palavrinha? Algumas palavrinhas eu reconheço, mas entender mesmo não. Roberto não estava convencido, mas não tinha provas concretas. Pode ir embora, mas fica sabendo. Estou de olho em você. Quando Maria saiu da sala, suas mãos tremiam ligeiramente. Roberto estava perto demais da verdade. Era hora de acelerar drasticamente o cronograma. Naquela noite, ela ligou para o pai. Papai, preciso que venha ao Brasil. Agora. O que aconteceu, Maria? Chegou a hora de mostrar nossas cartas, mas se demorarmos muito, posso perder todo o trabalho destes meses. Estou numa reunião muito importante. Papai, Maria interrompeu, lembra da promessa que fez à mamãe no hospital? De que sempre me apoiaria quando eu lutasse por algo em que acreditasse? O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Chego amanhã, disse Kendi finalmente. Sábado de manhã, Maria estava no aeroporto Guararapes, esperando a chegada de seu pai. Kendi Nakamura desceu do avião particular, acompanhado de 2 assistentes e uma pasta cheia de projetos. Aos 58 anos, Kendi era um homem elegante que irradiava poder silencioso. Diferente dos empresários brasileiros que Maria conhecera, ele falava pouco e observava muito. Como está, Maria Chan? Nervosa, papai. Mas determinada. No carro a caminho do hotel, Maria explicou os detalhes finais do plano. Amanhã é segunda-feira. Roberto vai receber uma proposta oficial da Nakamura Technologies, uma proposta que ele não pode recusar. E qual seria essa proposta? Que assumiremos totalmente o projeto, pagando a ele uma indenização generosa para se retirar. Em troca, faremos a Ecovila sustentável. E se ele recusar? Aí usamos as gravações e o acionamos judicialmente por quebra de contrato e uso indevido dos
Recursos da Nakamura Technologies. Kendi sorriu discretamente. Maria havia herdado dele o instinto para negócios, mas da mãe havia herdado a compaixão que transformava lucro em propósito. E sua identidade secreta? Quando pretende revelar? Na hora certa, papai. Na hora que causar maior impacto. Segunda-feira chegou com o sol brilhante típico do Nordeste. Maria vestiu novamente o uniforme de faxineira e chegou ao trabalho no horário habitual. Roberto estava em reunião desde as 8 da manhã, visivelmente agitado. Às 10 horas em ponto, a secretária anunciou pelo interfone: Dr. Roberto, chegou uma comitiva japonesa. Dizem que vem da empresa Nakamura Technologies. O sangue de Roberto gelou nas veias. Nakamura Technologies só mandava representantes pessoalmente quando havia problemas sérios. Mande eles entrarem na sala principal e chame todo mundo para reunião de emergência. Maria, que limpava o banheiro do andar, ouviu tudo. Seu coração batia como um tambor de maracatu, mas ela mantinha a expressão serena. Kendi entrou na sala de reuniões com a postura de um imperador. Trajava um terno escuro impecável e carregava uma pasta de couro que parecia conter os segredos do universo. Senhor Mendonça, disse ele em português com sotaque carregado, precisamos conversar. Roberto estava suando frio. É uma honra ter o senhor aqui. Se soubesse que viria... Senhor Mendonça, Kendi o interrompeu. Estou aqui porque recebemos informações preocupantes sobre o uso dos recursos da minha empresa. Que informações? Informações de que o projeto não está seguindo os padrões de sustentabilidade que exigimos em todos os nossos investimentos. Roberto tentou manter a compostura. Senhor Nakamura, posso assegurar que... O senhor pode assegurar que não está planejando despejar 200 famílias de pescadores para construir mais um shopping? A pergunta caiu como uma bomba na sala. Roberto empalideceu. Como o senhor soube disso? Senhor Mendonça, a Nakamura Technologies não chegou onde está sendo negligente. Nós investigamos todos os nossos parceiros. Foi nesse momento que Maria entrou na sala carregando o café. Maria serviu o café em silêncio, mas todos os seus sentidos estavam em alerta máximo. Roberto estava claramente desconfortável, Kendi mantinha a frieza oriental, e os outros sócios pareciam peixes fora d'água. Senhor Nakamura, disse Roberto, tentando recuperar o controle. Acredito que há um mal-entendido. O projeto de Boa Viagem vai gerar empregos e desenvolvimento para a região. Que tipo de desenvolvimento? Perguntou Kendi, abrindo sua pasta e retirando algumas fotografias. Este tipo? As fotos mostravam comunidades japonesas que haviam sido destruídas durante a expansão urbana descontrolada dos anos 80. Paisagens desoladas onde antes havia tradição e cultura. Senhor Nakamura, isso é diferente? É diferente como, senhor Mendonça? Porque aqui são brasileiros e não japoneses? O silêncio na sala era constrangedor. Maria continuava servindo café, mas observava cada reação, cada gesto. Vou ser direto, continuou Kendi. A Nakamura Technologies só investe em projetos que respeitam comunidades locais e tradições ancestrais. O que o senhor está propondo vai contra tudo que defendemos. Mas o retorno financeiro... Senhor Mendonça, minha empresa não precisa de retorno financeiro obtido à custa da miséria humana. Roberto estava ficando desesperado. Senhor Nakamura, talvez possamos renegociar alguns aspectos do projeto? Talvez sim, disse Kendi, surpreendendo a todos. Talvez possamos, mas primeiro gostaria de ouvir a opinião de alguém que conhece bem a situação local. Claro, posso chamar nossos consultores? Não, Kendi interrompeu, olhando diretamente para Maria. Gostaria de ouvir a opinião dela. Todos os olhos se voltaram para Maria, que ainda segurava a bandeja do café. Roberto riu nervosamente. Senhor Nakamura, com todo respeito, ela é apenas o quê, senhor? Mendonça. Uma funcionária da limpeza não tem conhecimento para opinar sobre o próprio país? Sobre a própria terra? Maria colocou a bandeja sobre a mesa e, pela primeira vez em 6 meses, olhou diretamente nos olhos de Roberto Mendonça. O senhor quer mesmo ouvir minha opinião, senhor Nakamura? Perguntou ela, pronunciando o nome do pai com perfeição. Quero sim, senhora. Maria Nakamura das Dores.
O impacto dessas palavras foi como um terremoto. Roberto saltou da cadeira, os sócios se entreolharam confusos, e um silêncio mortal tomou conta da sala. Nakamura, balbuciou Roberto. Você é... Sou filha do senhor Kenji Nakamura, disse Maria, retirando o lenço da cabeça e deixando cair os cabelos negros sedosos. E há 6 meses estou aqui, disfarçada, observando como vocês planejam usar o dinheiro do meu pai. Roberto sentiu as pernas bambearem. Isso é impossível. É impossível que a filha de Kenji Nakamura seja brasileira? Maria perguntou caminhando ao redor da mesa. É impossível que ela tenha aprendido japonês fluente? Ou é impossível que ela se importe com o povo da sua própria terra? Mas você é uma faxineira. Sou uma faxineira que se formou em Harvard, Sr. Mendonça. Uma faxineira que fala 5 idiomas. Uma faxineira que, por acaso, herdará uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A revelação caiu como uma avalanche sobre Roberto. Sua mente tentava processar a magnitude da situação. Por 6 meses, ele havia humilhado, insultado e desrespeitado a única pessoa no mundo que poderia destruir ou salvar seus negócios. Durante todos esses meses, continuou Maria, eu ouvi vocês planejarem expulsar famílias, subornar políticos, falsificar documentos. Tenho gravações de tudo. Roberto se deixou cair na cadeira derrotado. Mas sabe de uma coisa? Disse Maria, surpreendendo a todos. Eu não vim aqui para destruir ninguém. Maria caminhou até a janela que mostrava toda a orla de Boa Viagem. O mar brilhava sob o sol forte e pequenos pontos coloridos, as jangadas dos pescadores, pontilhavam a linha do horizonte. Senhor Mendonça, disse ela sem se virar, o senhor sabe qual era o sonho da minha mãe. Roberto estava mudo de choque. Kenji observava a filha com orgulho discreto nos olhos. Minha mãe sonhava em ver um mundo onde progresso e tradição não fossem inimigos, onde desenvolvimento não significasse destruição. Ela se virou para encarar Roberto diretamente. E se eu dissesse que podemos transformar este projeto no maior exemplo de desenvolvimento sustentável do Brasil? Como? Roberto perguntou com voz rouca. Maria abriu sua própria pasta, uma pasta que havia ficado escondida no armário de produtos de limpeza por meses. Ecovila integrada, disse ela, espalhando plantas arquitetônicas sobre a mesa. Casas tradicionais adaptadas com tecnologia sustentável, centro de turismo ecológico, escola de pesca moderna, cooperativa de economia solidária. Os desenhos eram deslumbrantes. Mostravam uma comunidade onde barcos tradicionais dividiam espaço com painéis solares discretos, onde casas coloridas mantinham a arquitetura regional, mas incorporavam sistemas de captação de água da chuva e energia renovável. O investimento seria 3 vezes maior que o original, explicou Kenji, mas o retorno seria não apenas financeiro, seria um legado. Roberto estudava as plantas com crescente fascínio. Era realmente revolucionário. E as famílias de pescadores? Permaneceriam todas, respondeu Maria. Não apenas permaneceriam, como se tornariam parceiras do projeto. Guias turísticos, professores da escola de pesca, artesãos, cozinheiros especializados em culinária regional. E meu papel nisso tudo? Maria trocou um olhar com o pai antes de responder. Senhor Mendonça, precisamos de alguém que conhece a cidade, que tem os contatos locais, que pode navegar pela burocracia brasileira. Alguém que possa ser nosso parceiro. Parceiro? Depois de tudo que eu fiz? Todo mundo merece uma segunda chance, Sr. Mendonça. A questão é, o senhor quer aproveitar a sua? Roberto olhou novamente para as plantas. Era tudo o que ele havia sonhado fazer no começo da carreira, antes que a ganância tomasse conta de seus projetos. E se eu aceitar? Se aceitar, será o responsável por criar o primeiro modelo de desenvolvimento urbano sustentável do Nordeste. Será lembrado não como alguém que destruiu tradições, mas como quem provou que é possível uni-las ao progresso. E se eu recusar? Maria sorriu tristemente. Se recusar, usaremos as gravações para processá-lo por uso indevido de recursos, quebra de contrato e danos morais, e ainda assim faremos o projeto, só que sem sua participação. Roberto ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente levantou os olhos. Que garantias eu teria?
As mesmas garantias que oferecemos às famílias de pescadores, respondeu Kendi. A palavra da Nakamura Technologies. E pessoalmente, Roberto perguntou olhando para Maria. Como posso ter certeza de que vocês vão confiar em mim depois de tudo? Maria se aproximou e estendeu a mão. Senhor Mendonça, minha mãe sempre dizia que todo mundo carrega 2 lobos dentro do peito, um da ganância e outro da generosidade. A diferença entre as pessoas é qual lobo elas escolhem alimentar. Que lobo o senhor quer alimentar a partir de agora? Roberto Mendonça olhou para a mão estendida de Maria por longos segundos. Em sua mente, décadas de ambição desenfreada lutavam contra uma oportunidade de redenção que jamais imaginara possível. Maria, disse ele finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você se disfarçou de faxineira? Por que não chegou aqui como a herdeira da Nakamura e pronto? Maria retirou a mão e caminhou novamente até a janela. Lá embaixo, o movimento normal da cidade continuava. Pessoas indo para o trabalho, crianças brincando, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos. Vida. Simples, honesta, verdadeira. Porque eu precisava entender como o Senhor trata as pessoas quando acha que elas não podem prejudicá-lo, respondeu ela. Precisava saber se estava lidando com alguém que apenas cometeu erros ou alguém que simplesmente não tem caráter. E qual foi sua conclusão? Maria se virou, e pela primeira vez, Roberto viu em seus olhos não a funcionária submissa nem a empresária poderosa, mas simplesmente uma jovem mulher que carregava o peso de decisões que afetariam centenas de vidas. Minha conclusão, Sr. Mendonça, é que o senhor é um homem que perdeu o rumo, mas que ainda pode encontrá-lo de volta. Kendi observava o diálogo em silêncio. Reconhecia na filha a mesma sabedoria emocional que Conceição havia demonstrado quando o conquistou anos atrás. A capacidade de enxergar além das aparências e encontrar o melhor nas pessoas. Roberto respirou fundo. E as humilhações que fiz você passar? As coisas horríveis que disse? Senhor Mendonça, Maria respondeu com uma serenidade que surpreendeu até mesmo o pai. Se eu fosse guardar rancor de cada humilhação que passei na vida, não teria energia para construir nada positivo. A pergunta não é se o senhor me machucou. A pergunta é se está disposto a garantir que nenhuma outra pessoa passe pelo mesmo. Os outros sócios que haviam permanecido mudos durante toda a conversa trocavam olhares de incredulidade. Jamais haviam visto Roberto tão vulnerável. Posso ver as famílias? Perguntou Roberto. Subitamente. Como assim? Quis saber Maria. As famílias de pescadores. Posso conhecê-las pessoalmente antes de tomar uma decisão? Maria sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Roberto via em seu rosto. Dona Severina vai adorar conhecê-lo. 2 horas depois, Roberto Mendonça pisou na areia da Praia do Pina pela primeira vez na vida. Havia nascido e crescido no Recife, construído dezenas de prédios na cidade, mas nunca havia de fato conversado com uma família de pescadores. Dona Severina recebeu o grupo em sua casa simples, mas impecavelmente limpa. As paredes decoradas com fotografias de família contavam décadas de história, casamentos, nascimentos, primeiras comunhões, formaturas. Seu Roberto, disse ela, servindo café em xícaras pequenas. A menina Maria me contou que o senhor está pensando em nos ajudar. Roberto olhou ao redor. A casa era pequena, mas cada objeto tinha uma história. Cada canto respirava memórias. Dona Severina, posso fazer uma pergunta? Por que a senhora não aceitou as ofertas de indenização? A velha pescadora riu. Meu filho, indenização é dinheiro. Dinheiro acaba. Isso aqui, ela gesticulou apontando para as paredes, para a janela que mostrava o mar, para as fotografias da família. Isso aqui é vida, e vida não tem preço. Roberto sentiu algo que não experimentava há anos, uma emoção profunda que apertou sua garganta e embaçou seus olhos. O senhor tem família? Perguntou Dona Severina. Tenho uma filha. Mora em São Paulo, quase não nos falamos. Por quê? Roberto hesitou. Porque ela acha que eu virei uma pessoa que ela não reconhece. E virou? A pergunta simples atingiu Roberto como um soco no estômago. Acho que sim. Dona Severina colocou a mão enrugada sobre a dele. Meu filho, nunca é tarde para voltar a ser quem a gente realmente é. Quando saíram da casa de Dona Severina,
Roberto estava transformado. Maria percebeu a mudança em seus olhos. Havia ali uma humanidade que não existia horas antes. Maria, disse, ele parando na beira-mar, eu aceito a proposta, mas quero uma condição. Qual? Quero que minha filha participe do projeto. Ela é arquiteta, especializada em sustentabilidade. É melhor que eu em tudo isso. Maria estendeu a mão novamente. Negócio fechado, Sr. Mendonça. Desta vez ele apertou a mão sem hesitar. 6 meses depois, a primeira fase do projeto Eco Vila Boa Viagem estava sendo inaugurada. Maria caminhava pela orla transformada, observando como tradição e modernidade haviam se casado de forma harmoniosa. As casas dos pescadores haviam sido reformadas mantendo sua arquitetura colorida original, mas agora tinham painéis solares discretos, sistemas de captação de água da chuva e hortas suspensas. A escola de pesca funcionava numa antiga casa de farinha restaurada, onde jovens aprendiam tanto técnicas ancestrais quanto tecnologia moderna de navegação. Roberto Mendonça havia se transformado no maior defensor do projeto. Trabalhou incansavelmente para conseguir todas as licenças ambientais e convencer outros empresários locais a aderirem ao conceito de desenvolvimento sustentável. Sua filha, Luciana, havia se mudado para o Recife para coordenar a parte arquitetônica do empreendimento. Pai e filha estavam mais próximos do que haviam estado em anos. Maria, gritou uma voz conhecida. Era Dona Severina, que se aproximava com um sorriso radiante no rosto. Aos 68 anos, havia se tornado uma das principais líderes da cooperativa de turismo ecológico. Menina, veio ver como está ficando nossa escola de culinária regional. Vim ver tudo, Dona Severina, como estão as coisas. Oxe, melhor impossível. Meu neto passou no vestibular para engenharia ambiental, a neta virou guia turística oficial e eu estou ensinando receitas da família para gente de todo o mundo. Maria sorriu. Era exatamente isso que sua mãe havia sonhado. Progresso que honrava o passado, ao invés de destruí-lo. Kendi havia voltado ao Japão, mas vinha ao Brasil todo mês para acompanhar o projeto. A Nakamura Technologies estava desenvolvendo projetos similares em comunidades tradicionais de todo o mundo, usando Boa Viagem como modelo. Maria, uma voz masculina a chamou. Era Roberto, que se aproximava com um jornal na mão. Viu a matéria na capa do Diário de Pernambuco? A manchete dizia: Projeto sustentável do Recife vira modelo mundial e atrai investidores internacionais. Lembra quando você me perguntou qual lobo eu queria alimentar? Disse Roberto. Acho que finalmente descobri. Qual foi sua resposta? Que eu quero alimentar o lobo que constrói pontes ao invés de muros. Maria observou o movimento ao seu redor. Crianças brincavam na praia enquanto seus pais trabalhavam na cooperativa. Turistas estrangeiros aprendiam a pescar com jangadeiros experientes. Jovens universitários estudavam sustentabilidade numa biblioteca construída com materiais reciclados. Sabe de uma coisa, Sr. Roberto? O quê? Acho que minha mãe estaria orgulhosa. Tenho certeza que estaria. E... seu pai? Maria olhou para o horizonte, onde jangadas coloridas navegavam sob o sol dourado do entardecer nordestino. Meu pai descobriu que existe algo mais valioso que lucro financeiro, o lucro da alma. Naquela noite, Maria ligou para Kendi em Tóquio. Papai, o projeto está funcionando além das nossas expectativas. Estou vendo os relatórios. Vocês criaram algo extraordinário. Não, papai. Nós não criamos nada. Apenas ajudamos algo que já existia a florescer. Maria Chan? Sim? Sua mãe. Estaria muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Maria sorriu tocando delicadamente o colar que havia pertencido à Conceição das Dores. Papai, acho que finalmente entendi a lição mais importante que a mamãe queria nos ensinar. Qual? Que a verdadeira riqueza não está no que conseguimos acumular, mas no que conseguimos plantar para as próximas gerações. Quando desligou o telefone, Maria saiu para uma última caminhada na praia. A lua cheia iluminava o mar calmo como um farol celestial, e o som eterno das ondas misturava-se com risos distantes de famílias reunidas em suas casas coloridas. Famílias que agora tinham não apenas um presente seguro, mas um futuro promissor para seus filhos e netos. O projeto havia crescido
além dos sonhos mais ambiciosos de todos os envolvidos. A escola de pesca moderna formava jovens que dominavam tanto as técnicas ancestrais passadas de geração em geração, quanto tecnologia de navegação via satélite. A cooperativa de culinária regional exportava temperos e conservas típicas para restaurantes do mundo inteiro, enquanto o Centro de Turismo Ecológico recebia visitantes interessados em aprender sobre sustentabilidade prática, com pessoas que viviam esses conceitos naturalmente. Maria parou diante da casa de Dona Severina, agora pintada de um azul turquesa vibrante que brilhava sob o luar. Na varanda, a matriarca da comunidade balançava suavemente numa rede nova, contando histórias para 3 netos que a ouviam com os olhos brilhando de curiosidade. Era a mesma cena que se repetia há gerações, mas agora com a segurança de que essas crianças teriam oportunidades que seus avós jamais sonharam. Dona Severina, chamou Maria suavemente. Oxe, menina, que você está fazendo acordada a essa hora? Não conseguia dormir. Fica pensando em tudo o que aconteceu. A velha pescadora se levantou da rede e caminhou até Maria, colocando as mãos calejadas, mas carinhosas, no rosto da jovem. Minha filha, sua mãe está vendo tudo lá de cima, sabia? E está orgulhosa demais da mulher corajosa que você virou. Acha mesmo, Dona Severina? Tenho certeza absoluta. Conceição sempre dizia que a gente planta a árvore não para a gente mesmo comer o fruto, mas para os nossos filhos descansarem na sombra. Você plantou uma floresta inteira, menina. Maria abraçou Dona Severina como se fosse sua própria avó, sentindo todo o peso e toda a beleza da jornada que havia percorrido. Havia começado como uma faxineira invisível e terminado como a ponte entre 2 mundos. Mas mais importante que isso, havia aprendido que às vezes é preciso se disfarçar de quem não somos para descobrir quem realmente podemos nos tornar. Caminhando pela areia fofa em direção à linha da maré, Maria pensou em todas as reviravoltas, todos os momentos de tensão, todas as lágrimas, de raiva, de saudade, de alegria que a haviam trazido até ali. Roberto Mendonça não era mais o homem ganancioso que humilhara uma faxineira numa manhã de quinta-feira. Havia se tornado um pai reencontrado, com a filha e um empresário que descobriu que construir vidas vale mais que construir prédios. Na areia molhada da maré, onde as ondas vinham morrer sussurrando segredos antigos do oceano, Maria ajoelhou-se e escreveu com o dedo uma mensagem que sabia que o mar levaria, mas que seu coração guardaria para sempre. Obrigada por me ensinar que o amor à nossa terra é a única revolução que vale a pena. A próxima onda, carregada de espuma branca como rendas de noiva, veio buscar as palavras da areia, levando-as mar adentro, onde se juntariam as preces silenciosas de todos os pescadores que já haviam navegado por aquelas águas sagradas. Mas a água salgada não conseguiu apagar a certeza que brilhava no coração de Maria. Ela havia encontrado sua verdadeira identidade no ponto exato onde suas 2 heranças, a japonesa disciplinada e a nordestina apaixonada, se abraçaram para criar algo infinitamente maior que a soma de suas partes. Ao longe, uma jangada solitária voltava da pescaria noturna, suas velas triangulares recortadas contra o céu estrelado, como uma oração feita de lona e esperança. Era a imagem perfeita do que haviam conseguido construir juntos, tradição e futuro, navegando lado a lado em direção a um amanhecer que prometia ser diferente de todos os outros. Maria sorriu para as estrelas, sabendo que em algum lugar entre o céu e o mar, Conceição das Dores também sorria.